hoje, além da reeleição dos chefes das casas legislativas, nós tivemos a abertura do ano judiciário. Acontece isso todo ano, mas deste ano tem um significado particularmente grave. O plenário do Supremo Tribunal Federal foi um dos locais mais atingidos pelo vandalismo de criminosos no último 8 de janeiro. Evidentemente, o foco todo estava, o presidente da República ali também, os outros poderes e a própria presidente do Supremo Tribunal Federal foi quem se encarregou de dar a mensagem principal, que foi a seguinte: o STF não será intimidado pela barbárie. Confira. A inspiração que anima as estruturas concebidas pelo gênio de Niemeyer, assim como os valores que informam a atividade jurisdicional desta casa, jamais serão atingidos ou subjugados pela barbárie. Nem pela barbárie seus juízes se sentirão intimidados, pois mesmo que desejassem destruir 1000 vezes o Supremo Tribunal Federal, subsistiria incólume o sentimento de reverência desta casa pelo Estado democrático de direito. Bom, vamos ver o que espera o Supremo Tribunal Federal em 2023. Alguns assuntos nós separamos para vocês nessa tela. Atos criminosos, são 7 inquéritos para identificar envolvidos, 3 incluem deputados federais. Marco temporal de terras indígenas. Por enquanto, fora da pauta no primeiro semestre, Rosa Weber tem falado a lideranças indígenas que vai pautar na gestão dela, que vai até outubro. Futuro de Bolsonaro. Estamos falando do que espera aí para o STF agora, nesse período que começou hoje. 5 inquéritos em andamento. Eles são interferência na Polícia Federal, milícias digitais, vazamento de dados sigilosos da Polícia Federal, declarações sobre a pandemia, autoria intelectual dos atos criminosos de 8 de janeiro. Novos ministros, que é que espera aí o STF? Novos ministros, a aposentadoria compulsória aos 75 anos atinge Ricardo Lewandowski, isso ocorre agora, já em maio. A própria Rosa Weber, quando ela deixa a presidência, ela sai também da Suprema Corte. Caio, uma expressão que a gente tem ouvido com certa frequência em análises é o STF se imbuiu da ideia que tem que praticar uma autocontenção. Bate com o que você conversou? William, já há medidas nesse sentido, né? A ministra presidente Rosa Weber ali, em dezembro, salvo engano, ela tomou ali uma das medidas mais importantes em termos de administração do Supremo Tribunal Federal é de limitar as decisões monocráticas, obrigar que as decisões monocráticas sejam imediatamente submetidas aos pares. Já é um passo muito grande. O que ocorre nessa quadra, que eu acho muito interessante, é que talvez haja um alinhamento político dos 3 poderes que nós não enxergamos desde o governo Lula II, né? Ou talvez do primeiro mandato da Dilma. Porque no governo Temer, no governo Dilma e no governo Bolsonaro, foram governos que houve um estresse institucional muito grande, né? O Congresso Nacional derrubou a Dilma Rousseff. O governo Temer teve muitos problemas com os aliados aqui, abriu o governo todo para o Congresso Nacional, deputados e senadores ocuparam ministérios, foi alvo de 2 denúncias aqui, e o governo Bolsonaro está fresquinho aí na memória de todo mundo, todo o conflito institucional que houve. Agora, a partir de agora, especificamente de hoje, que esse ano legislativo é inaugurado com 2 presidentes que têm o apoio e a simpatia do Palácio do Planalto e também do Judiciário, você tem uma situação, eu não vou dizer de harmonia, que eu também não sou, né? Mas assim, você tem um alinhamento político de propósitos, esse é um dado. O próprio Rodrigo Pacheco,
o Arthur Lira tem essa visão de que o caminho para a contenção do judiciário é o diálogo, é a conversa, são sinalizações, que eles querem evitar medidas legislativas aqui, pelo menos por hora, para que isso ocorra. Mas eu apostaria que o ineditismo, ou talvez o fato desse alinhamento sobrevier depois de 6, 7, 8 anos aí na política brasileira, pode ser um indicativo de que o judiciário tenha um interesse maior de autocontenção. Só creio que, só para finalizar, a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, que é um dado há muitos processos ali no TSE, mas é algo praticamente certo, e em se tratando de alguém que foi presidente da República, com a votação expressiva que teve no segundo turno, isso pode, de alguma maneira, gerar algum tipo de reação muito forte. Não digo dos outros poderes, mas digo principalmente por parte de bolsonaristas. Caio, muito obrigado. Você deixou ótimos subsídios para continuar a nossa conversa. Pena que você não vai estar mais com ela. Você está aí de pé na rua, lugar de repórter, né? Como eu gosto de reiterar, mas você tem que correr para o nosso estúdio, porque depois do WW você continua. Está hoje o Caio Junqueira em todas, hein? Então, muito obrigado, Caio. Boa noite. Vai rápido para o estúdio. Tchau. Até amanhã à noite. Daniel, você me pediu a palavra. Eu ia complementar, pegar um ponto puxado pelo Caio para acrescentar um julgamento do STF que, na minha opinião, é muito importante para esse ano em agenda econômica. O Caio falava de como a presidente do Supremo, Rosa Weber, limitou decisões monocráticas da Corte. Ela, no mesmo ato, ela restringiu também os prazos para pedido de vista. Exato. E tem um pedido de vista muito antigo que havia congelado uma decisão relacionada à Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. O que é esse bicho de nome estranho? Era uma convenção adotada no Brasil pelo governo Fernando Henrique, que foi suspensa pelo governo, mas já havia sido aprovada pelo Congresso. E toda a discussão no Supremo, e aí teve um pedido de vista, se não me engano, do Ricardo Lewandowski, que a convenção dizia o seguinte: qualquer empresa não pode demitir sem uma razão econômica financeira clara. Se você tiver a reintrodução da validade desse ato internacional, você vai ter um complicador para qualquer empresa, não importa se uma grande indústria, se o pequeno comércio ali da esquina, para demitir um trabalhador. Talvez ele não possa demitir um trabalhador mesmo pagando os direitos indenizatórios. Isso acho que faz parte daquela agenda modernizante que a gente tratou. Se a gente tiver um revés nisso, pode ser um complicador para o dinamismo do setor privado e é um tema sobre o qual o STF vai se debruçar neste primeiro semestre. O Caio e o Daniel, Felipe, estão chamando a atenção nossa para um fator fundamental, se a gente quiser entender o Brasil de hoje, que é o peso difícil de ser calculado do judiciário, em todos os âmbitos. O âmbito da política, como o Daniel agora acabou de trazer no exemplo dele, no campo das relações capital-trabalho, no campo da política fiscal, quando mexe com tributos, no campo da própria reforma tributária, quando mexe no Pacto Federativo, e por aí vai, para não falar no campo dos costumes. Se cumprir o que o Caio nos trouxe, que ele definiu como o reencontro da harmonia entre os poderes, será o primeiro caso de alguém que relega as ferramentas de poder que exerce, que é o caso do STF. Bem difícil de acreditar. Eu acompanhei, evidentemente, essa medida da Rosa Weber, foi uma boa medida administrativa ali na prática, porque ela assumiu a presidência do STF e já foi fazendo essas restrições, tanto do pedido de vista quanto de decisões monocráticas que precisavam ser logo apresentadas ali para o plenário decidir. Agora, eu já citei nesse programa que o Dias Toffoli sentou em cima de uma denúncia de corrupção contra o Arthur Lira, que hoje foi reeleito presidente da Câmara. Então vejam a gravidade, né? Como as coisas vão sendo deixadas de lado enquanto as outras pessoas têm poder. O Luiz Fux, por exemplo, segurou 3 anos o caso do juiz de garantias, que foi um jabuti inserido no pacote originalmente anticrime, proposto pelo então ministro Sérgio Moro, no começo do governo Bolsonaro, que divide na prática a primeira instância em 2. Muitos políticos insatisfeitos com o rigor do juiz da fase de investigação queriam que o processo passasse para outro juiz, ainda na primeira instância, para que não fossem condenados. Isso foi pautado em novembro de 2022, Gilmar Mendes pediu vista.
também me parece que ainda não devolveu, ainda não há um caso concluído. Tem muita coisa que vai ficando pelo caminho conforme a conveniência, o interesse político. Agora, eu queria chamar a atenção, William, para uma descrição que a Rosa Weber fez, que eu anotei aqui, do atual momento do Brasil, como tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos e deformações inaceitáveis que tantas divisões impuseram à comunhão nacional. De fato, a gente vive tempo dessa dualidade, desse binarismo, desse maniqueísmo de as forças da luz, que seria a bondade absoluta, contra as forças das trevas, que seria a maldade absoluta, né? Na linha ali do profeta persa lá do século III, isso que foi agravado com o discurso populista, com as bolhas virtuais das redes sociais, e que a gente vê resultar em todo esse caldo cultural de beligerância diária. Agora, não é porque houve os atos de 8 de janeiro que toda vigilância sobre o Supremo Tribunal Federal virou golpe. Da mesma forma que toda vigilância sobre o governo não pode virar golpe, não pode virar coisa de conspirador. Então, os ministros, sim, precisam de uma autocontenção, senão de uma fiscalização por parte do Senado, que tem atribuição constitucional para isso. E a votação do Rogério Marinho hoje, com 32 votos, dá até uma margem de 5 votos, porque bastam 27 para instalar uma CPI, não só sobre escândalos do governo, mas também sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma que nós, da imprensa, precisamos continuar vigiando os 3 poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Harmonia entre os poderes, Raquel? William, acho que o Caio quis dizer que você tem ali os principais presidentes em harmonia. E aí até queria trazer um contraponto ao que o Felipe está falando. O Supremo, todos os 3 poderes foram atacados no 8 de janeiro. Mas eu sinto nas minhas conversas que o Supremo é de longe o mais ferido. Quando você conversa com os ministros, eles nos contam: o nosso prédio foi o último a ser desocupado, o nosso prédio é o menor, é o que mais foi destruído, é o que eles mais quebraram. Eu não sinto os ministros na defensiva, mas eu sinto eles numa postura de defesa. Eles já tinham essa ideia, que ela vem desde a omissão do Augusto Aras, no qual ele leva com que o Alexandre de Moraes corrompa ali um pouco o sistema em que eles precisa fazer tudo de ofício. Torne disfuncional. E disfuncional, obrigada, Felipe, era essa a palavra. Mas o 8 de janeiro, no Supremo Tribunal Federal, a gente pontuou, não é o antes de Cristo, depois de Cristo, para Rodrigo Pacheco ou para Arthur Lira, mas no Supremo Tribunal Federal ele deixou marcas importantes. E quando você percebe a quantidade de casos que tem ali para serem julgados contra Bolsonaro e esse enorme julgamento que nós vamos ter dos atos criminosos que aconteceram... A investigação primeiro, né? Exato, nós vamos ter investigação, mas eventualmente nós vamos ter o julgamento. Vai ser um julgamento gigantesco. Eu sinto nos ministros, e aí não é uma disposição de perseguição, mas uma disposição muito forte para ir até o final. E assim, resumindo a minha fala, eu acho que quem atentar contra a democracia não terá vida fácil. Como é que vai ser esse ambiente político, Daniel Rittmann? Estou falando especificamente da postura do Supremo. Eu concordo muito com a Raquel. Eu vejo um Supremo mais ferido e disposto a seguir muito aquele conceito um pouco perdido de democracia defensiva, democracia de resistência, em que você tem, que é um conceito jurídico desenvolvido na Alemanha pós-nazista, em que você tinha uma clareza muito grande de que não pode haver, tem que haver um cordão sanitário em que você não aceita uma postura tolerante com os intolerantes. Me parece que o Supremo está com uma clareza muito grande de que a palavra da vez é democracia defensiva. Os alemães acabaram criando uma instituição em torno disso, né? Que chama-se Serviço de Proteção à Constituição. Só que, no caso, é uma espécie de polícia que zela pela punição daquilo que é entendido como não respeitar os limites da Constituição alemã. Deveria ter sido aqui o Ministério Público, Felipe. Sem dúvida. Essa captura bolsonarista da PGR levou a essa omissão deliberada que foi contornada pelo Alexandre de Moraes com essas decisões monocráticas. Algumas ali tinham fundamento e outras, elas
foram arbitrárias, como aquela operação de busca e apreensão com devassa ali dos empresários que falaram de golpe, uma conversa privada em WhatsApp, mas sem uma ação correspondente naquele caso específico. Talvez tenha sido a decisão mais criticada. Agora, a classe política, ela foi complacente, ela foi... na verdade, ela gostou da complacência do Augusto Aras, tanto que o reconduziu. Ela só não queria que o Aras fosse complacente com o golpismo bolsonarista. Mas aí, como tinha o Alexandre de Moraes para substituir e contornar o sistema jurídico como ele deveria ser, para essa classe política estava tudo bem, estava tudo resolvido. Então, você vê que o sistema vai ficando disfuncional conforme os interesses. O próprio inquérito das fake news, que foi aberto sob pretexto de o Supremo Tribunal Federal reagir mais rapidamente, dada a omissão também, nesse caso, da PGR alegada por ministros, às ameaças bolsonaristas, ele foi usado por ministro do STF para suspender a apuração da Receita Federal, que mirava gente próxima de 2 ministros. Então, assim, cada um tem as suas conveniências do momento e isso vai gerando toda a disfuncionalidade do sistema. Agora, a ministra Rosa Weber, que assumiu a presidência da Corte, ela tem que tentar trazer cada um para dentro da sua casinha. E é isso que seria bom para o Brasil. Você me pediu a palavra? Senão eu estou... Não, assim, eu tenho a sensação que o Supremo identifica o quanto essa disfuncionalidade do sistema e o quanto essa exposição já o custou em termos de credibilidade diante da opinião pública. As medidas da Rosa Weber são uma iniciativa nesse sentido, mas também tenho dúvidas o quanto eles conseguem avançar para se autorregular, para realmente fazer frente a isso daí. E é um problema grave, né, William? Porque embora o Senado tenha, sim, a atribuição constitucional de fiscalizar o Supremo, dependendo do tamanho da interferência, se houver o abuso e não só o uso disso, é muito complicado. Seria muito melhor se o Supremo se autorregulasse. Mas ele vai ser capaz?